Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: O cão raivoso da OTAN contra a Rússia ainda é útil. E o cão raivoso aparece nessa foto aí, né? O cão raivoso da OTAN é o Volodymyr Zelensky, o cara que está sempre tentando morder a Rússia, ou publicamente pelo menos parece que quer morder a Rússia o tempo inteiro. O Zelensky é uma figura que tornou-se indigesta. Segundo o próprio Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, eu vou trazer uma matéria sobre isso daqui a pouco. Segundo Sergei Lavrov, o Relações Exteriores da Rússia, o Zelensky saiu de controle. O Zelensky saiu de controle por vários motivos. Primeiro porque é uma figura política pequena, sem traquejo político, uma figura que foi construída artificialmente para parecer uma grande liderança, mas que na verdade não é. Essa figura política pequena, que governa um grupo de políticos extremamente corruptos que baseiam a sua lealdade na capacidade de desviar verbas e roubar o próprio Estado ucraniano, como se viu ao longo de todo o conflito e inclusive antes dele, essa figura pequena tem que encarar uma situação extremamente difícil. E justamente por isso, o Zelensky sai de controle. Outro fator que justifica essa saída de controle do Zelensky é o tamanho do ego que foi inflado no Zelensky. Imaginem vocês, o cara salta de figura da TV, de comediante da TV para presidente, claro, essa projeção na TV tinha lá os seus objetivos. O comediante que virou presidente, o presidente que virou herói de guerra, essa é a narrativa da OTAN. Então o ego do cara foi inflado, ele era colocado imposto nos mais variados eventos como o cara a ser ouvido. Era uma obrigação moral dos países membros da OTAN ajudarem o Zelensky, porque ele estava enfrentando o grande adversário das democracias. Esse foi o discurso. Então o Zelensky era o cara do bem que lutava contra as autocracias do mal, lutava contra o Vladimir Putin, etc, etc. Esse personagem com o ego inflado, mas com traquejo político limitado, porque é um político pequeno, sem traquejo, que se apresentou como um outsider que mudaria a história política da Ucrânia. Ele realmente mudou a história da Ucrânia, acho que não para melhor, como os próprios ucranianos devem ter reparado. Mas esse cara foi construído dessa forma. Só que, mesmo com todos os problemas que o Zelensky vem apresentando, com todas as falas extremamente incômodas que ele coloca, inclusive extremamente arrogantes, como se fosse o dono do mundo. Mas ele foi construído para ser dessa forma, né? Não seria diferente. Mesmo com todos os problemas práticos e narrativos que o Zelensky apresenta, ele ainda é a esperança que a OTAN possui, porque além dele, que outra figura política com outro entorno irá topar ser o que ele é? Que é o líder ucraniano, entre aspas, que arrastou seu próprio povo para a destruição completa. Então, tudo que foi construído em torno do Zelensky baseia-se em toda essa construção. A partir do momento em que se retira o Zelensky do centro de tudo que foi construído em torno dele, existe alguém que vá manter a Ucrânia nessa posição? Então, a OTAN está numa situação de depender dessa figura que construiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso e de outras cositas más sobre o que acontece aí na Europa. Trago a seguinte matéria: o mundo não produz armas suficientes para derrotar a Rússia, disse o Zelensky. Ele começa a falar uma série de coisas que são muitas verdades, mas todas elas tendenciosas, com certos objetivos, mas ele entrega muita coisa na sua angústia de ter um apoio que não está chegando como ele gostaria. Nos Estados Unidos da União Europeia está muito difícil liberar o apoio para o Zelensky. Aí o Reino Unido
está cumprindo um papel, a Alemanha está fazendo as tripas coração para cumprir um papel, o Japão está ocupando aí, ainda que minimamente, nem membro da OTAN mas o Japão participa também apoiando a Ucrânia, nesse vácuo de apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Só que o fato é, o momento é muito difícil. Aí o Zelensky começa a botar para fora as suas frustrações, tirar das suas costas as responsabilidades que tem, joga tudo nas costas da OTAN e gera vários constrangimentos. O problema para a OTAN é, temos que aturar esse cara, porque ele é, digamos assim, ainda um pilar de sustentação desse conflito, de uma situação extremamente difícil para a Ucrânia. Um político com mais traquejo, com mais capacidade de negociação, com mais respaldo nos mais diferentes setores ucranianos e inclusive internacionais, pode buscar uma conversa com a Rússia. E isso a OTAN não quer de jeito nenhum. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Zelensky disse que a indústria combinada da OTAN, de todos os membros da OTAN, não está dando conta da Rússia. Ou seja, ele entrega algo que já foi dito antes pela própria OTAN em artigos publicados em centros de estudos da OTAN, que é a logística da OTAN está com problemas. Eu já li isso no Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, Conselho do Atlântico. Já li isso no Conselho de Relações Exteriores, que é um outro centro de estudos, aí mais ligado às oligarquias britânicas, embora seja um centro de estudos, um think tank, né? Um think tank baseado nos Estados Unidos, muito relacionado com os Clintons ali, né? Mas eu já vi isso em vários artigos diferentes de articulistas, isso fora a mídia corporativa. A logística da OTAN tem problemas. O que o Zelensky está colocando aí é o que já foi constatado pela própria OTAN, que é, percebemos que a Rússia é militarmente, e em outros quesitos também, mas militarmente resiliente, e a OTAN não é nada do que se esperava, né? Letrinhas azuis. O Zelensky repete o que a OTAN já constatou. A sua logística é insuficiente para enfrentar uma guerra. É isso que o Zelensky está constatando. Ele vai colocar coisas como assim, né? Uma guerra com a Rússia, o tamanho de um evento tal como uma guerra como a Rússia exige um suporte que a OTAN não pode dar. É isso que o Zelensky está falando. Claro, muito armamento deveria ter ido para a Ucrânia e acabou não indo. Muita munição foi parar em muito lugar diferente. Agora, ele constata uma coisa que é a realidade, porque já foi apresentado por outros políticos de países membros da OTAN, que é, eu não tenho condições de peitar uma guerra com a Rússia. Então, o Zelensky ele não está colocando nada de novo aí, né? Ele está repetindo coisas que já foram ditas antes. Letrinhas azuis. O Zelensky afirmou que a Ucrânia sozinha demanda atualmente mais munição do que toda a OTAN utiliza. Ou seja, aquilo que a Ucrânia precisa para vencer a Rússia, a OTAN não é capaz de oferecer. Ele está colocando uma impossibilidade. Percebam que está tendo gradativamente uma mudança no Zelensky. Ele cada vez mais trabalha para construir uma ideia de que se houvesse, ou existissem condições normais de temperatura e pressão para ele venceria a Rússia. Quer dizer, se o mundo for desse modo, eu venço a Rússia, mas o problema é que o mundo é como é, então eu não vou vencer a Rússia porque no mundo real eu não consigo, só no mundo das ideias. Então o que ele está dizendo aí? Que a OTAN não tem condições de abastecer uma guerra contra a Rússia. É isso que ele está dizendo na prática. E isso não sou eu inventando, não é o Kremlin publicando, isso é o próprio Volodymyr Zelensky admitindo. Isso vai alimentar na indústria bélica da OTAN, dos países membros da OTAN, vai criar campo para que se peça mais investimento em defesa, logo mais dinheiro para a indústria de defesa? Sim, mas o fato é que ele está diagnosticando uma realidade constrangedora. O próprio ministro da Defesa da Alemanha, o Boris Pistorius, já falou que o estado da indústria bélica europeia é patético. Então é muita gente dizendo a mesma coisa. Letras vermelhas, continuamos aí. O Zelensky ainda é um pilar de sustentação da guerra, por todos os motivos que eu já citei, não só hoje como todos os dias aqui eu cito. Por isso ele pede que países sigam tentando ampliar
a sua produção bélica. Eu vi uma matéria recente aí que a Polônia está preocupada com isso e está se prontificando a ampliar a sua capacidade de produção de munições. Claro, primeiro para si própria, mas na fala alegando que seria para fortalecer a Ucrânia, porque é importante para deter a Rússia e toda aquela historinha da OTAN que vocês já conhecem. Né? Lembrando, a Ucrânia não é um membro da OTAN, é uma ferramenta da OTAN. Por isso se desgastou e está em vias de ser descartada. Né? A questão é o que vem para o depois. Qual é o plano da OTAN perante o naufrágio da Ucrânia? Essa é a grande pergunta, que todo mundo está fazendo, né? Ou deveria. Vamos continuar. Aí está a matéria que eu comentei com vocês antes, ó, a partir da fala do Sergei Lavrov. O Ocidente está ciente de que o Zelensky está ficando fora de controle. Então, o Zelensky é importante como figura que sustenta todo o edifício construído de o herói democrático contra a Rússia, etc, etc. Então, fica uma situação extremamente complicada. Desconstruir um herói, isso é possível que se faça, tá? A OTAN fez muitas vezes isso, que é desconstruir um herói que foi construído por ela própria. Base para fazer isso não falta. O que mais existem são podres do Zelensky para serem jogados aí publicamente para acabarem com ele. Isso aí não falta, tenho certeza. Agora, o que vai sustentar? Porque é preciso todo conflito, todo moral de guerra, todo esforço, ele está alicerçado sobre algo. E um dos pilares disso é o Zelensky. Construído de maneira artificial, tá? Não estou aqui eu dizendo que o Zelensky ele tem estrutura para ser um pilar, mas ele é um pilar pelo menos simbólico, construído artificialmente, mas é. A questão é como manter esse pilar sob controle, porque ele está visivelmente despirocando. Várias matérias aí da mídia corporativa, inclusive, apresentam ele como uma espécie de Napoleão de hospício. Só ele acredita numa vitória ucraniana. Letrinhas verdes. O Sergei Lavrov alerta que a OTAN lança a mão do artifício eleitoral para manter o Zelensky sob controle. Então, o que o Lavrov está dizendo? Ele está dizendo que a OTAN está pressionando por uma eleição, porque para vencer uma eleição, num pleito eleitoral, o Zelensky teria que baixar a bola dele para ter um apoio de setores ucranianos e da própria OTAN, e só assim ele conseguiria vencer. Isso educaria, colocaria o Zelensky dentro da jaula, entendeu? Essa seria uma tentativa. Porque se o Zelensky continuar vedando essas possibilidades, existe uma preocupação de que ele realmente saia totalmente de controle. Já teve matéria do Portal Político, se eu não me engano, acho que foi o Portal Político que publicou, um artigo dizendo que o Zelensky tinha uma veia, uma tendência autocrática, que ele era um presidente para tempos de guerra, mas não para tempos de paz. Por quê? Porque existe essa pressão para que o Zelensky não saia de controle. Até porque, assim, hoje, né, a gente já falou várias vezes disso, e falo isso porque vocês comentam direto e eu concordo, comentam nos vídeos aí, que talvez o lugar mais seguro para o Zelensky seja uma prisão na Sibéria. Porque com a quantidade de coisas que ele sabe e o tamanho do fracasso que ele vai ter, destruindo todo o seu país, ele é um alvo fácil. Eu não gostaria de estar na pele do Zelensky, acho que nenhum de vocês gostaria. Né? Tirou muitas vantagens, ficou internacionalmente, mundialmente, galacticamente conhecido, só que o futuro dele é pavoroso. Então pode ser que num dado momento ele entenda que se ele tivesse a autonomia, né, se ele tiver também essa coragem de saltar fora disso negociando com a Rússia. Mas isso seria aí, né? Eu acho inimaginável, mas acho que a OTAN ela cogita botar ele na linha aí para ele não tomar nenhuma decisão desse tipo. Letrinhas azuis. Em meio às eleições, o Zelensky é forçado a moderar a sua conduta para manter o apoio da OTAN para a vitória, ou seja, seria um elemento educador, segundo Sergei Lavrov. Né? Por isso que a OTAN insiste nessas eleições aí. Que eu não sei se vão acontecer, o Zelensky é contra. Porque elas são divisivas, né? A eleição ela tem um elemento divisivo, que é o pleito eleitoral, um levantamento de debate de erros de quem está no poder, e isso no momento de guerra é muito complicado de se fazer. Né? Vamos continuar na Ucrânia, né? Porque um ex-assessor do Zelensky, que é o Arestovich, já falei várias vezes dele aqui, sempre que ele comenta alguma coisa eu trago para discussão, porque ele
né? Está colocando alguns elementos importantes de reflexão. A Ucrânia apostou em perdedores. Primeira coisa importante sobre o Arestovich, que já foi assessor do Zelensky, tá? Eu coloco nas letrinhas vermelhas ali, ó. O Arestovich tem se notabilizado por criticar o projeto que antes apoiava. Então ele é responsável por tudo que está acontecendo. Ele era um entusiasta de tudo isso que ele está criticando agora. E por quê? Possivelmente para não responder por crimes cometidos pelo governo Zelensky. Então ele se descola da figura do Zelensky. Então ele fala tanto contra o Zelensky para tentar sobrepor tudo que ele já defendeu. Então ele produz uma quantidade de informações tão grande contra para tentar fazer submergir tudo que ele falou antes. Muita gente faz isso. Muita gente faz esse tipo de abordagem, que é, como eu já defendi uma coisa contrária, hoje eu vou falar tanto o contrário que eu quero ver se eu, né, vou submergir as minhas ideias anteriores nessas aqui, né? Isso aí é muito comum. E ele tem falado bastante coisa. Muita coisa verdadeira, com certeza. Eu não estou dizendo que porque ele é um traidor, um roedor de corda, que ele necessariamente está mentindo. Não está, ele está falando a verdade. Só que não vamos transformar o Arestovich num herói, né? Porque ele não é efetivamente. Não ainda, né? Pode ser que ele venha a ser, vá se saber, né? Letrinhas verdes. O Arestovich, ele aponta que a Ucrânia normalmente erra por escolher o lado errado historicamente. Aí ele vai citar o caso da relação da Ucrânia histórica com a Alemanha, né, suas péssimas opções, e ele traça um paralelo com a situação de hoje, que a Ucrânia, ao invés de escolher o que era melhor para ela, e eu acho que ele deve se incluir nisso também, porque ele apoiava esse mesmo projeto, escolhe algo que não é do interesse da própria Ucrânia. Letrinhas azuis. Assim como em outros momentos, segundo ele, a Ucrânia bate de frente com Moscou para apoiar forças estrangeiras que acabam lhe prejudicando. De forma que o povo ucraniano, que é o que constitui a nação ucraniana, acaba sendo um joguete do poder e nunca consegue encontrar o seu próprio caminho autônomo. Segundo Arestovich, eu não estou discordando do Arestovich nessas falas de agora, eu discordo do conjunto da obra Arestovich, entendeu? E claro, ele está fazendo todas essas falas que são bastante assim, são claras e ilustrativas sobre o momento, para se desvincular do que ele já apoiou. Mas claro, ele está certo em muita coisa que ele está colocando, logicamente. Ainda no contexto da Europa, ainda nesse primeiro tema, vamos falar um pouco sobre essa situação bem interessante da Alemanha e da França. Porque o Thierry Breton, da União Europeia, que é um comissário da União Europeia e é um francês, que é importante que se diga, porque isso nos ajuda a entender a fala dele, acusa a Alemanha de agir sozinha na ajuda à Ucrânia. Sozinha entre aspas, porque ela quer levar vários com ela, né? É quando a Alemanha busca não chegar a um consenso na União Europeia e sim buscar medidas alternativas e bilaterais, isso quando não propõe dentro da própria União Europeia que alguns países assumam responsabilidade para não ser necessário consenso. Então ele está fazendo uma crítica a essas curvas que a Alemanha tenta dar nas normas da União Europeia. Berlim quer repensar a forma como o mecanismo europeu para a paz da União Europeia é administrado, enquanto a França quer que a Europa seja menos dependente dos Estados Unidos. Então, existem duas coisas que estão colocadas aí. Primeiro é o atrito entre a Alemanha e França, que não é nada novo na história, diga-se de passagem também. E a forma como a OTAN explora isso para gerar uma divisão na Europa e aquela coisa do dividir para dominar. Então, fica claro aí que a França está tentando minimamente, e isso também não é nada novo, ter um pouco mais de autonomia em relação ao projeto britânico e estadunidense. Enquanto a Alemanha joga com o Reino Unido e Estados Unidos para tentar neutralizar a França como adversário regional. O que a gente está vendo aqui é justamente isso. É esse atrito entre França e Alemanha sobre quem é uma liderança na Europa continental. Letrinhas vermelhas. O comissário do mercado interno, que é o Thierry Breton, ele critica a Alemanha por tentar subverter a ordem da União Europeia para apoiar a Ucrânia. Claro que isso presta um grande serviço aos Estados Unidos e ao Reino Unido, que querem prolongar o conflito, mas também dribla o projeto da França, que é fortalecer a União Europeia militarmente, para dentro dessa realidade a França despontar como um adversário, tanto
do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, ou seja, ter mais autonomia. Várias vezes a gente viu Estados Unidos e Reino Unido furando o olho da França, várias vezes. Fora o que está acontecendo no continente africano, tem o caso da Austrália, tem vários casos. O Macron várias vezes falou a respeito de que os Estados Unidos estão buscando colocar a Europa de joelhos, subjugar a economia europeia através de variados discursos e narrativas, explorar a crise para subjugar a Europa, porque existe um atrito evidente aí. E a Alemanha faz um jogo evitando que a França consiga ser uma liderança regional. Então é um buscando passar rasteira no outro. É política, né? Tem nada de novo aí. Letrinhas verdes. A Alemanha parece querer esvaziar a força militar da União Europeia, que a França apoia. Então, a França ela está vendo nesse projeto militar da União Europeia a possibilidade dela tornar-se uma liderança e sair um pouco do garrote da OTAN. Isso não é necessariamente ruim, tá? Eu não estou criticando isso, estou fazendo uma avaliação fria das coisas. Lógico, tudo que enfraquecer a OTAN, tanto melhor. Só que a Alemanha não quer uma França como liderança porque ela própria quer ser. Através da OTAN, isso é possível? Será que é possível ser uma liderança através da OTAN? É possível ser uma ferramenta preferencial da OTAN, mas uma liderança através da OTAN não, porque a OTAN é o garrote britânico-estadunidense no pescoço da Europa continental. Claro, e tem toda a indústria bélica aí no meio, né? A gente está falando de liderança militar e capacidade de impor um mercado de armas e de munições. Então, é bem interessante. Talvez nessa primeira parte aqui, a discussão mais interessante para mim, assim, né, que traz elementos de compreensão, todo o tema é importante, mas essa questão da Alemanha com a França aí é bem interessante, né? Vamos para outro fronte da OTAN em construção, embora Israel também não seja um membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN e um senhor aliado extra-OTAN. Tanto é que, diferente da Ucrânia, que é uma ferramenta da OTAN, a OTAN aqui parece mais uma ferramenta de Israel, né? Embora Israel também seja um posto avançado da OTAN extraoficial. É aquela coisa, nunca dá para saber o que é Estados Unidos, o que é Reino Unido e o que é Israel em certos assuntos, né? Trago o seguinte título: Israel e Estados Unidos espraiam o conflito, eles generalizam o conflito para mais regiões. Trago a seguinte matéria: militares dos Estados Unidos lançam outra barragem de mísseis, outro ataque contra locais Houthi no Iêmen, o quarto ataque. A matéria continua. Os ataques seguiram-se ao anúncio oficial de que os Estados Unidos colocaram os Houthis de volta na sua lista de terroristas globais especialmente designados, ou seja, os Estados Unidos classificaram os Houthis como terroristas e lançaram um novo ataque contra os Houthis que não pararam, né? Nunca mudaram a sua intenção de continuar atacando navios no Mar Vermelho que tenham relações com Israel e agora relações com os Estados Unidos e com o Reino Unido também, ou seja, os Houthis, o grupo que governa o Iêmen, o governo, digamos assim, o governo do Iêmen, né? Só falta aí bater o martelo, mas governa mais de 70% da população do Iêmen, então é o governo do Iêmen. É um ataque dos Estados Unidos contra o Iêmen, que fique claro isso aí, né? E como os Houthis não retrocedem, disseram que só vão parar os ataques quando Israel parar o massacre em Gaza, sinal de que os Houthis estão sim prestando solidariedade aos palestinos, ao massacre, contra o massacre de Israel contra os palestinos, os Houthis vão atacar até Israel parar. Como Israel não vai parar, os Houthis vão continuar atacando. Mas aí os Houthis vão ser bombardeados. Isso não é um problema para os Houthis. Isso é o dia a dia. É o café da manhã deles nos últimos anos, é abaixo de bomba dos Estados Unidos em parceria com a Arábia Saudita. Então não é nada novo para os Houthis isso aí, que estão acostumados à situação diversa, né? Em laranja, o Iêmen, a seta está no Mar Vermelho ali, né, que é onde estão sendo atacados os navios que tentam passar. E Israel está em amarelo e lá em rosa, lá em cima, ao norte de Israel, está o Líbano, que eu vou falar no segundo momento aqui. Letrinhas vermelhas. Os ataques foram lançados de navios e submarinos que estão na região. Esses novos ataques aí ao Iêmen, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos estão dando cobertura a Israel enquanto Netanyahu massacra Gaza, que fique claro isso.
Que fique claro que isso aí é um suporte que os Estados Unidos e que o Reino Unido também, que também atacam, estão dando a Israel, enquanto Israel massacra palestinos. É guarida ao massacre. Então, Estados Unidos e Reino Unido são corresponsáveis por isso. Se os Estados Unidos e o Reino Unido retirassem o seu apoio, situação inimaginável, historicamente falando, Israel pararia e não haveria nada dessa questão dos Houthis atacarem navios ali, né? Pelo menos não por esse motivo. Olhem essa matéria aqui, ó. Rebeldes Houthi no Iêmen atacam um navio de propriedade dos Estados Unidos no Golfo de Aden com um drone transportador de bombas. Eles não vão parar, entendeu? E não é meia dúzia de explosões que os caras vão gerar lá no Iêmen que vai parar, eles não vão parar. Os Houthis vão continuar atacando até que Israel pare. Ou que todos os Houthis sejam varridos do mapa, o que também não é fácil. Letrinhas azuis. Sem o suporte anglo-yankee na região, a expansão sionista seria historicamente impossível. Essas empreitadas invasoras de Israel e assassinas seriam impossíveis historicamente se não fosse a guarida militar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tá? Então, isso que a gente está vendo hoje aconteceu outras vezes na história. Quando os caras falam que Israel, de certa forma, é um projeto fortemente apoiado por Estados Unidos e Reino Unido para se constituir, é um fronte avançado no Oriente Médio, é disso que estamos falando. Isso já aconteceu antes. Esse é o modus operandi. Não tem nada novo aí no que está acontecendo. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos disseram que estão atacando regiões controladas pelos Houthis, só que os Houthis governam mais de 70% da população do Iêmen. Eles são o governo. Então, se forem atacar todas as regiões governadas pelos Houthis, vão atacar mais de 70% da população do Iêmen. Que fique claro. Porque os Estados Unidos falam essa coisa de atacar certos grupos, para não dizer que estão atacando populações civis dos estados, de estados soberanos. Então eles sempre dizem, eu não estou atacando isso aqui. O Hamas não representa os palestinos, é um ataque ao Hamas, não aos palestinos. Os Houthis não representam o Iêmen, o Hezbollah não representa o Líbano. Então eles esvaziam a importância política dos grupos para não dizer que estão atacando grupos políticos importantes para a população, representantes da população. O Hamas ele tem muito mais apoio da população palestina do que a autoridade palestina do Mahmoud Abbas, entendeu? É isso que tem que ficar claro. O Hamas ele não foi imposto à população palestina. Houve eleição. A última eleição palestina foi a vitória do Hamas. Pesquisas recentes do ano passado, que eu trouxe para a gente discutir, mostram um apoio ainda maior ao Hamas do que nas eleições. Então, tu invalida os grupos e depois ataca, como se eles estivessem ajudando o povo. Não está ajudando o povo. Pode entrevistar as populações locais, vocês vão ver que odeiam os Estados Unidos. Letrinhas verdes. Para os Estados Unidos não há novidade em bombardear o Iêmen, porque eles apoiaram os sauditas durante os últimos anos, né? Durante os últimos vários anos. Então não é nenhuma novidade bombardear o Iêmen para os Estados Unidos, entendeu? Só que antes era através da Arábia Saudita, agora estão botando a cara a tapa aí diretamente, tá? Aí o cara faz aquela, mas o Hamas usa armas, né? Bom, os Estados Unidos não usam armas. Quer que o Hamas responda a Israel e Estados Unidos como? Né? Atirando chocolate nos caras, com uma arminha de água, tirando flores? Não, né? Se é um confronto armado, os caras vão estar armados. O Hamas tem um braço armado, o Hezbollah tem um braço armado. Os Houthis estão armados. Por quê? Porque tem adversários armados, isso é lógico, né? Letrinhas azuis. O quadro de navegação no Mar Vermelho piorou porque agora os Houthis respondem contra navios dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de navios de Israel. Ou seja, a tensão, quem está aumentando são os terceiros que estão ampliando a situação regional, fora a responsabilidade de Israel por esse caos aí, por matar palestinos aos montes, né? Mais uma matéria. Uma grande escalada das forças de defesa de Israel atacando dezenas de alvos do Hezbollah numa região libanesa. A matéria continua. O Hamas dispara 50 foguetes contra o sul do Líbano, mas contra o sul, né? Não é contra o sul do Líbano, mas sem vítimas, né? Isso aqui já seria uma outra, não está falando do caso do Líbano, né? No caso Hamas já está falando da faixa de Gaza. O que me importa é a primeira parte ali, né? É a primeira questão, né?
Primeira coisa importante, pintei no mapa aqui o Líbano, né? Quem acompanha o canal já está ligado onde é o Líbano, mas quem esqueceu ou está chegando agora, está ali o Líbano pintado de rosa e Israel está pintado de amarelo. Se os Estados Unidos estão mirando para espraiar o confronto para o Iêmen, Israel está mirando o Líbano, por quê? Porque o Hezbollah, que é um grupo político e armado libanês, também está atacando Israel em solidariedade ao Hamas e aos palestinos, até porque hoje é o Hamas, amanhã é o Hezbollah, depois os Houthis e assim por diante. Letrinhas vermelhas. Um major-general israelense disse que as forças militares de Israel estão prontas para operações terrestres no Líbano, que seria para ocupar o sul do país, para formar uma zona tampão para proteger o Estado de Israel. Já teve fala até de gente defendendo que nem que fosse necessário ficar por 50 anos ocupando o Líbano, que isso seria negócio para pacificar a região. Percebam que Israel tem o seu projeto expansionista e ele é bancado, apoiado por Estados Unidos e Reino Unido. Era a faixa de Gaza. Israel também está massacrando a Cisjordânia. Ou seja, não é direito de resposta ou de autodefesa de Israel contra o Hamas. É um projeto expansionista. Agora já estão aí querendo ocupar parte do Líbano. Letrinhas verdes. A questão é que os Estados Unidos temem que Israel não consiga atuar em duas frentes. Israel já está sofrendo muitas baixas, muito mais provavelmente do que o que está divulgando oficialmente. A quantidade de mortos é muito maior, de feridos é enorme, de pessoas com problemas psíquicos oriundos do que está acontecendo em Gaza, por lutarem lá, é gigantesco, um surto de saúde mental terrível no meio dos militares israelenses, de forma que há uma preocupação sobre o rumo que essa coisa pode tomar. Né? Continuamos em Israel. Né? Trago a seguinte matéria, o seguinte título: Israel quer frear o seu desgaste de imagem, que é uma coisa assim, que eu já repito pela milionésima vez. Eu achei surpreendente a velocidade com que Israel foi desgastado em termos de imagem. Se desgastou, porque foi muito difícil até para a mídia ultradefensora de Israel, historicamente, a mídia corporativa, defender Israel, digamos, por 2 semanas a 1 mês. Depois da primeira semana de respostas de Israel atacando, depois do ataque do Hamas, que aí se percebeu que não era só uma resposta pontual, nem tentativa de trazer os reféns de volta, e sim um massacre que ia detonar a faixa de Gaza, a mídia já não conseguiu mais defender. Foi muito rápido esse processo. Ou seja, a autoimagem que Israel estabeleceu de si próprio, a autoridade moral do Davi que luta contra Golias, supostamente, não durou quase nada. A imagem de Israel se decompôs muito rápido por causa da realidade e ainda bem da mídia alternativa e das redes, da internet. Se a gente dependesse só da mídia corporativa, certamente eles não seriam forçados a falar muita coisa que falaram. Mas como isso estava brotando de todos os cantos na rede, a mídia teve que falar do massacre de palestinos por causa do tamanho que a coisa tomou. Matéria do Haaretz. Israel comprou um sistema de influência online em massa para combater o antissemitismo e a negação das atrocidades do Hamas. Linguagem do Haaretz, que é um jornal israelense. Faz muita crítica ao governo Netanyahu, mas claro, ele vai ter uma visão pró-Israel aí, né? Então, a questão é a seguinte, né? A questão fundamental é Israel está criando uma máquina de mentiras na rede. Criando não, já tem uma máquina de mentiras na rede, já tem uma grande atuação, só está aumentando ela. Isso fora pessoas que já atuam dentro das empresas de tecnologia que são pró-Israel. Fora isso, tá? E que são, lógico, estadunidenses, agentes dos Estados Unidos que já trabalham também em pró de Israel. Fazer críticas a Israel na rede é uma das coisas mais difíceis que existe. Tá? É bem complicado, sempre foi. Nas redes meta é muito difícil, muito difícil. Tá? Fazer qualquer crítica ao projeto expansionista, sionista, é uma coisa bem complicada. Então o que Israel está colocando aí é uma estrutura montada para moldar percepções sobre Israel. Tudo bem isso aqui? Porque não é isso aqui que a mídia corporativa diz que tem que se perseguir, tem que se ir contra isso aqui, né? Contra essas máquinas de subjetivação online.
Se Israel fizer, tudo bem então. Daí a manipulação do bem. Tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho, né, só para destacar. Letrinhas vermelhas. Melhorando o título dessa matéria, tá? Que isso aqui parece justo, né? Parece uma luta justa de Israel. Não é por causa do trabalho narrativo que Israel está perdendo, destruindo a sua imagem, é pelo que efetivamente está fazendo. Não é porque Israel existe uma grande propaganda anti-Israel nas redes que Israel está sofrendo aí um dano na imagem. É pelo que está fazendo, porque as redes, diga-se de passagem, não são um lago tranquilo onde a gente vai nadar e pode ir para qualquer lado. Isso aí é uma grande ingenuidade sobre a internet. No geral, as grandes redes, elas são um rio, e aqueles rios que tem correnteza, que tu cai ali, para tu ir contra ter que nadar, olha, tem que se segurar para não ser arrastado. Se tu quiser nadar contra é muito difícil. Então, mesmo com toda a tendência das redes a favor de Israel e da OTAN, ainda assim está muito difícil para Israel, porque a realidade é muito brutal do que Israel está fazendo em Gaza. Então, melhorando esse título do Haaretz, tá? Já que eu não vou mudar o título na matéria dos caras, né? A matéria deles é a matéria deles. Israel adquire sistema para tentar esconder mais as suas atrocidades. Né? Eu acho mais adequado esse título. Trago a seguinte matéria, o segundo ponto. O que está destruindo a imagem de Israel não são narrativas, mas o massacre real de civis. Tá? Porque se houvesse uma mínima dúvida sobre o que está acontecendo lá, tenho certeza que todas as redes estariam pró-Israel. Se não está, é porque está muito difícil de esconder. Letras azuis. Esses sistemas aí de subjetivação, online, virtual, serão ainda mais capazes de monitorar o clima das redes, criar sites automaticamente para produção aí de notícias, entre aspas, e modular postagens conforme o público, que é um grande barato da rede e é uma grande ferramenta de manipulação. É oferecer conteúdos que estejam alinhados àquilo que o cara pode e quer absorver, com uma linguagem, com tudo pronto para que tu capture aquele cara, entendeu? Se o cara tem uma levada mais conservadora, é um trabalho mais pró-Israel conservador. Se o cara é mais progressista, é uma levada mais crítica de costumes, talvez islâmicos, mais tradicionais, uma levada de Israel mais progressista. Então essa é eu estou só criando uma hipótese aqui de como funciona essa coisa, né? É uma propaganda voltada para ti. Sabe quando tu tá lendo assim, tu pensa, puxa, isso aqui... Eu estava pensando sobre isso, sim. Os caras sabem que tu estava pensando sobre isso. É lógico que eles sabem que tu estava pensando. Pô, como é que eu estava pensando justamente nisso e os caras vão lá e... Porque eles estão te monitorando, é por isso que eles acertam teus pensamentos. Né? Então pense menos, né? Minha dica, né? Pense menos na rede, só joga na rede aquilo que for realmente essencial. E saiba que a partir do que tu está jogando na rede, eles vão te conhecer. Matéria do The Times of Israel. Né? O Netanyahu diz que a guerra contra o Hamas deve continuar até 2025. Então, assim, o que ele está colocando aí, o Netanyahu, ele vai prolongar o quanto puder isso aí, porque o fim desse conflito pode ser o fim do governo dele. Outra coisa importante é que a rede de túneis do Hamas surpreendeu o exército de Israel e o próprio confronto em si com o Hamas se revelou mais problemático do que Israel esperava. Por isso que não, vamos ter que continuar um pouco mais. Mas também tem o fato de que o Netanyahu teme o fim do conflito. Porque aí vai ser hora de fazer um balanço do que aconteceu. E aí, meu amigo, já falei, ele é o bode expiatório. E eu chamo de bode expiatório não porque ele não tem responsabilidade. Ele tem essas responsabilidades e muito. Mas tem muito mais gente que também tem e que vai jogar tudo no Netanyahu. Letras verdes. Muitos militares israelenses estão resistindo em ir para o fronte. Isso é um outro fato aí que preocupa Israel. Por causa da falta de preparo e de equipamento. Então Israel se julgava mais preparado do que na verdade era para enfrentar essa situação aí. Por isso que os Estados Unidos temem que Israel vá tentar fazer um fronte em Gaza e outro contra o Hezbollah no Líbano. Né? Aí vamos dar uma continuidade a essa questão do Paquistão, outro tema. Né? Discuti isso aqui ontem, aí ontem no vídeo mesmo eu falei que é possível que depois, no momento que eu estava gravando o vídeo não tinha acontecido, mas que o ataque poderia acontecer. E o ataque aconteceu. Isso não é nenhuma... Eu não estou fazendo
nenhuma profecia aqui, né? Não estou adivinhando as coisas, não tenho essa capacidade. É porque era algo que estava colocado, que logicamente aconteceria. Era muito difícil não acontecer. Seria muito custoso politicamente para o Paquistão não promover esses ataques. E tentou promover ataques ali que teriam um certo impacto restrito, mais ou menos nos mesmos termos do ataque que foi promovido pelo Irã, ainda que o Irã tenha sido uma resposta a grupos que atacaram o Irã anteriormente, mas o governo paquistanês não poderia não fazê-lo. Por isso que acabou fazendo, até que eu disse, o Paquistão vai responder de alguma maneira, que precise, vai ficar muito complicado se o Paquistão não responder. Trago aí o seguinte título: o Paquistão responde a ataques do Irã. A gente falou que poderia acontecer e aconteceu. Não tem nada que qualquer um não soubesse que poderia acontecer, entendeu? Trago a seguinte matéria: o Paquistão realiza ataques militares contra alvos separatistas no Irã após ataque mortal em seu próprio solo por Teherã, pelo mesmo motivo. Tá? Claro que a CNN não vai ficar colocando isso. Como o Paquistão é um aliado histórico dos Estados Unidos, a visão do Paquistão aqui vai ser a visão correta, tá? Só para deixar claro que a visão do Irã nunca vai ser a visão correta. Né? Quem olha os ataques do Irã nos últimos dias dentro da Síria, do Iraque e do Paquistão, pela mídia corporativa, parece que é uma outra coisa, assim. É irreconhecível o episódio, assim, para quem sabe o que realmente aconteceu. Né? Letrinhas vermelhas. Os ataques do Paquistão seguiram a mesma linha dos ataques iranianos e também foi no Baluchistão, que é aquela região que eu já discuti ontem com vocês, que corta ali o Paquistão, o Irã e o Afeganistão, que é uma região cheia de grupos rebeldes e terroristas, uma região bem complicada e turbulenta. Então o Irã atacou numa zona do Baluchistão paquistanês e o Paquistão respondeu numa zona do Baluchistão iraniano. Foi isso. O ataque do Irã foi contra grupos rebeldes, né, grupos terroristas ali que o Irã pontuou, e o Paquistão respondeu também contra grupos que o Paquistão diz que vê como adversários e inimigos. Foi uma resposta na mesma linha. Tá? Letrinhas azuis. O Baluchistão é uma zona fronteiriça complicada para todos os países, porque tem muitos grupos rebeldes, questões tribais, ou seja, é um berço de geração de bagunça regional. Então é um problema para todo mundo o Baluchistão. Tá? Continua aí, letrinhas azuis. No momento em que o Irã apoia grupos contra Israel, o Paquistão pode ser uma peça central contra o Irã. Tem que ver se o Paquistão vai topar, porque o Paquistão está com vários problemas de política interna, tem uma grande divisão por causa da forma como derrubaram o Imran Khan, e tem todo um protesto contra isso. Vai se desguarnecer e vai começar algo contra o Irã, tendo a Índia na sua retaguarda ali, um governo Narendra Modi baforando no cangote? Tem que ver se o Paquistão vai assumir esse risco, né? Até porque o Paquistão é aliado histórico dos Estados Unidos, então precisa observar qual é o nível de controle dos Estados Unidos sobre essa situação. A coisa fica um pouco mais dramática porque o Paquistão tem armamento nuclear. Mas assim, entre ter o armamento nuclear e utilizá-lo contra o Irã, é uma outra questão, porque enquanto a coisa, que é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas, ó, enquanto a questão ficar circunscrita ao Baluchistão, a questão fica tensa, mas não incontrolável. A coisa toda fica, até botei 2 vezes a palavra questão, não gosto de repetir muito ali, mas, né, enfim. Mas não está incontrolável. É uma resposta nos mesmos termos. Ficaria difícil para o Paquistão não responder, entendeu? Então, que foi o que eu disse ontem, ele vai responder de alguma maneira. Combinado? Não sei, tem uma tensão grande ali. Mas mesmo assim, é um ataque que é compreensível, justificável na questão internacional, entendeu? Para o Irã. O Irã pode assimilar o dano. Não, a gente atacou, eles devolveram, vamos ver, vamos fazer mais uma ação. Daí começa a fazer ações mais leves, assim, daí começa a tentar amenizar, respondendo, mas amenizando. Agora, se aprofundar, aí a gente já é mais complicado. A gente tem que ver como é que a coisa vai se processar a partir de agora. Porque assim, o que vai acontecer ali, Thiago? Não tem como saber, porque a coisa não aconteceu. O que a gente pode saber é, existe uma tensão grande, mas a resposta do Paquistão era completamente esperável. Tanto é que eu, que não tenho informação privilegiada nenhuma, eu falei ontem, eles vão responder. Eles vão responder, óbvio que vão responder. E responderam. Só que, e, claro, gravei o vídeo anteontem e a resposta foi ontem. E
Só que a questão é assim, ó, o próximo passo é que vai deixar claro o que vai rolar, entendeu? Olha essa matéria. Militantes do Paquistão atacados pelo Irã têm laços com Israel, diz o Amir Abdollahian, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã. Então, percebam que, letrinhas verdes, o ataque do Irã no Paquistão seguiu a linha dos ataques ao ISIS, que ocorreu na Síria, e ao Iraque, a zona lá curda do Iraque, quando ele destruiu um QG do Mossad. E aí o ataque no Paquistão foi a um grupo terrorista que age, segundo o Irã e segundo várias discussões da mídia alternativa, e claro, isso até na mídia corporativa isso já saiu, que são grupos ali sequestrados em termos de apoio pelo Estado de Israel. Porque os Estados Unidos foram acusados, aí para eu chegar nessa questão, né, os Estados Unidos foram acusados de estarem usando esse grupo contra o Irã, e aí os Estados Unidos responderam dizendo que não, quem está fazendo isso é o Mossad. Por isso que o pessoal, que esse representante iraniano largou essa aí, entendeu? Então, né, os próprios americanos, estadunidenses disseram isso, né? Continua. Vamos falar da China, né? Vamos lá, falar um pouco da China. Algumas falas dela no Fórum Econômico Mundial de Davos. A China foi até lá, já falei recentemente que foi até a festa dos caras e deram em cima do governo suíço e irritou muito os Estados Unidos isso aí, né? Eu falei que é a mesma coisa de ir vai no aniversário do cara, na casa do cara e tenta faturar a mulher do cara no meio da festa, né? Me perdoa a expressão. Tá aí o seguinte título, tá? A China critica a desglobalização. Por quê? Porque a China aprendeu a jogar o jogo da globalização, ela foi convidada para isso. A esperança lá na década de 1970 é que a China, o regime comunista chinês seria dissolvido por dentro ao ser assimilado pelo capitalismo internacional. E que surpresa, né? A China entendeu o jogo, manteve o Estado forte, socialista, e está jogando hoje o jogo globalização melhor do que aqueles que lhe convidaram, que são os interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Aí agora, o Reino Unido e os Estados Unidos, os interesses financeiros desses países, são transnacionais, né? Não querem mais jogar o jogo. Aí começa com essa história de desglobalizar, formar bolhas confiáveis. Estados Unidos falam em protecionismo, né? Porque sempre foram protecionistas, né? Só que pregam neoliberalismo nos outros é refresco, né? Agora vem com essa conversa. A China, não, mas segue o jogo, amigo. Vamos fazer esse jogo de sem fronteiras aí. Vocês não gostam de jogar isso aí? Vem aqui, vamos jogar. Por quê? Porque a China está jogando melhor que os caras esse jogo. Aí o primeiro-ministro chinês vai até, que é o Li Qiang, ele vai até o Fórum de Davos e fala, vamos lá, vocês não são os caras do mercado aberto, sem fronteiras? Pois bem, sigam assim, a gente está gostando. Matéria da Reuters. Primeiro-ministro, mídia corporativa que é para os algoritmos amarem a gente. Primeiro-ministro chinês Li pede cooperação global e diz que a China está aberta aos negócios. Está aí a foto dele falando no Fórum Econômico Mundial. Letrinhas vermelhas. Como as forças anglo-yankees perderam a hegemonia, buscam romper a ordem. A ordem global, que eles mesmos colocaram as regras, né? É como aquele moleque que é mimado, dono da bola, ele começa a perder, ele leva a bola para casa e acabou com o jogo, entendeu? Letrinhas azuis. A China aprendeu a jogar o jogo da globalização e a OTAN agora quer desglobalizar e formar bolhas amigáveis, né, de cadeias de suprimentos amigáveis, porque com a bola no chão, a China está dando totó, né? Letrinhas azuis. Por isso, um dos focos centrais da agenda de crise da OTAN é quebrar as cadeias de suprimentos, tentando afastar a Europa da China e da Rússia. Tecnologicamente da China e energeticamente da Rússia. Não, a Europa fica dentro da nossa bolha e a gente cria vários mecanismos aqui. Letrinhas vermelhas. A China é um adversário sistêmico dos Estados Unidos, já que oferece uma alternativa estável para a economia. Não está oferecendo uma quebra. Olha, para se relacionar com a China a gente vai ter que mudar tudo que está aí. Não.
Eu tô jogando o jogo que vocês jogam, e tô jogando melhor, e posso botar muito azeite na máquina de vocês, mas não venham aqui tentar tirar nossa soberania. Essa é a questão. Tanto é que essa matéria aqui foi uma dificuldade que eu tive que ir até em portais que não são da mídia corporativa para encontrar essa matéria com um título que não tivesse no final qualquer ataque à China. Porque assim, ó, o que diz essa matéria? China reporta um crescimento de 5,2% do PIB em 2023. Isso aí surpreendeu tanto os adversários da China que todos os portais de mídia corporativa colocam essa primeira parte. China fala de crescimento de 5,2%, aí no final, embora com desajustes, embora com desigualdades, mas a economia preocupa para 2024. Os caras não conseguem dar simplesmente a informação. Eles precisam no final botar uma crítica, assim, que é uma coisa bem rasteira, na verdade. Né? Fala do fato. Né? Agora, eles não conseguem esconder, não conseguem trazer a matéria, o fato em si. Essa matéria está aqui, ó, a China reportou um crescimento de 5,2%. Ponto. Então, a despeito de toda... a gente daí tu olha assim, as reportagens e até pessoal que produz muito... eu não sou um cara que assiste vídeo, assim, eu sou um cara que... eu tenho uma educação, assim, uma atenção auditiva muito ruim. Então, a minha atenção não é muito boa para ouvir. Embora seja professor, eu sempre tive problema, assim, para assistir aulas, entendeu? Porque eu sempre fui um cara muito de ler e aprender lendo, a minha atenção assim, é muito difusa. Claro, eu assistia a aula, participava e tudo, mas eu vejo que tem muita chamada de vídeo falando de crise na China, que a China não vai crescer, crise imobiliária, agora a bolsa vai explodir, agora a China vai arrastar o mundo inteiro para o inferno. E isso aí ao longo de anos. Tem gente que não cansa de falar de um apocalipse vindo da China. E a China apresenta 5,2%, é difícil mesmo, né? O que esse pessoal vai fazer daí, né? Letrinhas verdes. Nas regras do jogo, a China supera naturalmente o poder econômico dos Estados Unidos. Só que aí não há aceitação natural disso. Aí a gente vai para uma agenda de caos. Não achem vocês que o gigante anglo-yankee vai desabar assim e matar muita gente. Né? E aí, último tema. Vamos para o continente africano, vamos falar do caso da Nigéria. Diga-se de passagem, é até ilustrativo que o presidente da Nigéria, que é o Bola Tinubu, ele historicamente seja um cara ligado, ele foi um representante de empresas transnacionais do ramo petrolífero. Mas olha essa matéria aí, a Shell, que é uma empresa britânica, transnacional, né? Só... Quer dizer, tem uma coisa assim, as oligarquias financeiras transnacionais e as grandes corporações transnacionais não têm pátria, a pátria delas é o dinheiro. Só que esses caras, né, eles têm uma as figuras têm uma nacionalidade, assim, nem que seja nominalmente, oficialmente, porque é uma empresa britânica. Né? A britânica Shell vende a unidade onshore na Nigéria e sai do delta do rio Níger. Tá? O que aconteceu aí? Exploração de petróleo próximo ao continente. E aí acontece o quê? Vários desastres ambientais, já sugou o que poderia de ganho e vaza fora e deixa todos os problemas para a Nigéria. Isso aqui é de uma... E é até interessante, a gente vai ver as propagandas, né, dessas empresas, grandes corporações transnacionais, dos governos, né, estufam o peito para falar sobre meio ambiente e defender o clima, contra mudanças climáticas. A gente vê esses caras na prática, é isso aqui, ó. A Shell saiu após anos de exploração no continente, na Nigéria, para investir em frentes mais lucrativas, como outras empresas também estão fazendo o mesmo na Nigéria. E deixa para trás o quê? Letrinhas azuis. A empresa deixa para trás inúmeros processos por danos ambientais e empresas do país, um conglomeradinho de empresas ali da Nigéria, não estou reduzindo, mas né, perto da Shell, né? Um conglomerado de empresas da Nigéria vai assumir isso aí e acho que vai assumir também o dano ambiental. Aí tem muito movimento que está criticando isso aí, porque os caras detonam, tem um histórico de destruição ambiental ali, e agora querem falar de proteção do meio ambiente. Né? É por isso que eu acho uma palhaçada isso aí, entendeu? E aí eles vão emendando mais. Eu vi que o pessoal esses dias na rede estava discutindo a seguinte questão, uma expressão usada por uma componente aí do governo do governo do Brasil, que foi a expressão racismo ambiental. O pessoal, mas o que é isso? O que será que é? Cara,
O termo racismo ambiental já faz anos que o Fórum Econômico Mundial, que é esse clube de canalhas transnacionais, discute essa questão aí. Isso não é uma coisa que veio da cabeça de um estudante universitário de gabinete aqui no Brasil. Isso aí não é uma invencionice da nossa esquerda universitária de classe média. Isso aí é uma coisa transnacional. Esse termo, ó, cara, já, o Fórum Econômico Mundial e os grandes magnatas já estão falando isso aí há muito tempo. Por quê? Porque eles usam essas questões aí para travestir as suas operações criminosas, ambientais e também antissociais e excludentes, entendeu? Isso não é um termo assim, isso é termo de universidade. Não é, isso aí é implantado na universidade, mas é implantado por esses caras do interesse transnacional aí. Então, trago aí o momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para quem gosta do canal, para quem pode e quer apoiar o canal, ver que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de segunda a sexta-feira, com várias discussões diárias. O que mantém efetivamente o trabalho é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí 3 formas de apoio, as 3 não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Em cada uma delas, escolham uma. Tia, eu quero apoiar de 2 formas. Posso? Pô, eu fico mais grato ainda, mas eu coloco 3 para que vocês optem por uma delas. Em cada uma delas, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o site, o link do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem esse e-mail lá na chave Pix, se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, na chave Pix vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode ajudar também pelo botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que melhor se adequa ao que vocês querem ajudar. E repito, todas as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.